dia a todos, desejo de paz profunda e nosso agradecimento por estarmos uma vez mais aqui. Sempre é um prazer. Esses dias de sofrimento e dor que campeiam, como sempre campearam no mundo, dada a nossa situação espiritual de necessitados de aprendizado do amor, temos recebido, e provavelmente para todos, uma enxurrada de mensagens pelo WhatsApp, oriundas de diversos credos espiritualistas, não apenas do espiritismo, nos falando através de mentores de diversas ordens na psicografia sobre os processos de dores coletivas, de desencarnações coletivas que geram sofrimentos muito grandes. E por certo, a maioria de nós que aqui nos encontramos estivemos muito ligados emocionalmente dentro do processo daquela tragédia de Brumadinho, lá em Minas Gerais. Nós, particularmente, quando víamos as reportagens, chorávamos todas as vezes, não pela desencarnação daqueles que partiram, porque estavam se libertando do seu corpo físico, voltando à pátria de origem, provavelmente quites até consigo mesmos, com sua própria consciência, aquilo que ficou para trás em alguma encarnação passada, mas nós nos emocionávamos pelas atitudes do bem, pela caridade fraterna, pela beleza que foi naqueles dias de dor que a televisão falava o tempo inteiro, o auxílio que tantos prestaram de modo intenso. E era muito emocionante nós vermos a bondade em ação, a generosidade em ação, que nos fazia pensar, nossa, o mundo está melhorando mesmo, tanta gente boa fazendo bem. Aí nós voltamos ao livro dos Espíritos, na questão 893, também muito propalada entre nós, em que Allan Kardec pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes. E os Espíritos respondem que todas as virtudes são meritórias porque demonstram um progresso do espírito, que há virtude quando se luta contra o arrastamento das más tendências, mas que a meritória virtude é aquela que trabalha com desinteresse pessoal, com a libertação do egoísmo. E a mais meritória de todas é a caridade desinteressada. Nós vimos isso bastante por esses dias. Então, há que pensar que o mal que muitas vezes nós estamos enxergando, na verdade, redunda no bem. Que a nossa visão é que é distorcida. Porque quantas pessoas no Brasil podem ter sido tocadas, inclusive no mundo, porque propagou-se essa situação mundo afora, do bem que as pessoas estavam fazendo por amor ao próximo. Então foram lições que ajudam a muitos a enxergarem o seu próprio egoísmo, a observarem a si mesmos e enaltecerem as qualidades dos outros, que pelo bem e pelo amor fazem tudo com sacrifício, tentando auxiliar. Isso está se propagando no mundo. Ações de solidariedade, de bondade e de amor. Mas nós estamos sendo convidados a refletirmos
E Joana de Ângeles, ela comenta que a oração e o trabalho são os mais eficazes antídotos contra o mal, na reflexão e na prece. E dentro desse processo em que estamos vendo tantas dores, tantos sofrimentos, é preciso que nós nos coloquemos mais intensamente dentro da fé que nos anima a perseverar, que nos mantém com esperança. E dentro desse processo, Jesus nos dizia que é preciso que nós nos mantenhamos com a nossa casa assentada sobre a rocha. Aquela fé firme que Allan Kardec dizia que deveria ser aquela fé racional que caminha passo a passo com a razão em todas as épocas da humanidade. E nós repetimos sempre, e já falamos aqui inclusive algumas vezes, que é preciso aliar o raciocínio com o coração, para que a emoção e o amor nos mantenha firmes dentro desse processo de fé. E lembrando apenas um pequeno fato, que também é nosso conhecido, vamos nos reportar lá no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, dos versículos 40 a 56, quando Jesus, tendo saído da região de Gadara ou Gerasa, que ficava do outro lado de Cafarnaum, depois do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, tendo ali, para surpresa de todos, curado aquele homem que andava nu, envolvido pelos espíritos que o obsediavam, o subjugavam num processo profundo de sofrimento, e ele ficava lá nos cemitérios, Jesus o chamou à razão, chamou aqueles espíritos a uma modificação. Mas como eles eram atormentados pelas mazelas da sua própria inferioridade, não conseguiam superar ainda em virtudes os males que carregavam, pediram permissão, aproximaram-se dos porcos, que eram seres mais inferiores, muito próximos do seu próprio patamar evolutivo. Os porcos se assustaram, todos caíram do abismo, numa história muito nossa conhecida. E voltando dali, ele retornou a Cafarnaum. Estava pregando para as multidões que se acotovelavam em volta dele, porque é do ser humano o buscar o socorro quando as esperanças estão decaindo, quando a cura se faz difícil. E naquela época, quando ainda vigia tanta ignorância, não havia uma medicina com maior eficácia, imagina então a quantidade de pessoas que, ouvindo falar da presença de Jesus e da sua capacidade curativa, quantos milhares se aproximavam dele, buscando socorro. E naquele dia, vocês vão se lembrar, um episódio tantas e tantas vezes repetido, a multidão era intensa. Estavam ali em volta de Jesus, era difícil até se mover. Ali em Cafarnaum havia um homem que era muito respeitado na sinagoga local, o chefe da sinagoga, chamado Jairo. E ele tinha uma filha, a única filha. E a multidão ali esperando para o socorro, ele se aproxima de Jesus e lhe implora que fosse até a sua filha, que se encontrava muito doente, quase à morte. E Jesus então
observando seus méritos e o quanto ele era querido por todos, Jesus auscultava as almas. Ele enxergava o presente, o passado, o ser, com todos os sofrimentos e débitos de antes, com todas as conquistas, com que ele aguardaria o futuro. Sabia a quem ele poderia de fato curar e quem apenas poderia ouvir os seus conselhos, para que não redundasse numa cura física, um sofrimento para o espírito que não havia se modificado. E ele se dispõe a partir com Jairo, mas quando partia ele parou e se voltou, observando: quem me tocou? Nossa, quantas vezes nós somos tocados e nem percebemos, não é? Quem foi que me tocou? E Pedro, que pensava como nós, né? Falou assim: mas Senhor, todo mundo está te tocando aqui em volta, uma multidão enorme. Como que o Senhor pergunta quem foi que te tocou? É que eu senti que de mim saiu uma virtude. E aí perscrutava e, percebendo-se descoberta, uma mulher caiu de joelhos ali: Senhor, fui eu que te toquei. E contou a sua história. Há 12 anos padecia de uma hemorragia que a atormentava. Não uma hemorragia via útero-vagina, uma hemorragia que lhe acontecia devido ao processo hemorroidário. Anos e anos de tratamento, anêmica, havia despendido todos os seus recursos econômicos tentando os processos curativos da época, exalava mau odor e todos se afastavam dela. Estava isolada da família. E aí a última esperança, a esperança naquele que ela ouvia dizer que estava curando a tantos. E ela então foi em busca de auxílio. Andou quilômetros. E quando ele chegou na esperança de ter com ele uma conversa e ser por ele envolvida, quando quase conseguia se aproximar naquela multidão, ele se dispõe a partir para ir em busca da filha de Jairo, que estava doente. Então, ela, munida daquela esperança e daquele pensamento, se ao menos eu puder tocar-lhe as vestes, e conseguiu se esticar quando ele partia e o tocou. E imediatamente ela sentiu um indizível bem-estar. Um bem-estar que muitos de nós sentimos quando entramos em comunhão com Deus sinceramente. Uma energia de amor, uma energia de paz, uma brisa. Muitos sentem de modos diversos, mas sentem. E ela sentiu-se imediatamente bem, como há muito ela não sentia. E ela confessa isso a Jesus. E ele lhe responde: vai, minha filha, em paz, a tua fé te curou. São essas histórias do Evangelho, salpicadas de fé, que vemos inumeráveis sendo relatadas. A tua fé te curou. Quantos leprosos, que naquela época não havia cura, com as carnes adoecidas, a pele em sofrimento, se aproximavam e Jesus perguntava: que desejas que eu te faça? Que me cure, Senhor. Eu quero, seja feito de acordo com a tua fé. E eles se curavam. Então,
Esses momentos do Evangelho, eles são lições preciosas para nós, o homem contemporâneo, que tem vivido mergulhado em trabalho, em pressa, em corridas para o seu sustentar físico, para as suas necessidades humanas, o que é louvável. Mas é preciso que nós tenhamos esse momento de reflexão com oração, que nós nos mantenhamos convictos de que tudo está de acordo com os desígnios de Deus, até mesmo as dores que nós não entendemos, e muitas vezes que vêm até nós, que pelas nossas análises não são oriundas de escolhas inadequadas da nossa parte nessa situação reencarnatória atual. Porque os Espíritos nos dizem que a grande maioria dos males que nós enfrentamos são escolhas nossas, escolhas inadequadas. Mas se nós estamos passando por males que observamos a nós mesmos, os nossos gestos, as nossas atitudes, o nosso passado atual e o nosso presente não se encontram o motivo está além desta vida, está atrás. Como são essas desencarnações coletivas dolorosas que nos fazem sentir uma comoção profunda? É preciso que nós tenhamos a certeza de que o amor de Deus está presente em tudo e que Jesus, o governador espiritual da terra, Ele está cuidando de todos nós, que precisamos ter a coragem para nos sustentar no equilíbrio, para trabalharmos o nosso eu com pensamentos de amor, com pensamentos positivos, porque o medo é um dos fatores que gera a possibilidade de adoecermos. Então é preciso nos mantermos com esperança. Aí nós vamos também lembrar de uma história, nós adoramos contar histórias, viu, gente? E dos nossos livros favoritos, que nós citamos aqui algumas vezes, cheio de histórias ótimas, é o Memórias do Padre Germano, que uma das últimas vezes que nós falamos aqui, inclusive mencionamos um dos fatos pelos quais ele passou ali. Uma das histórias que nós vimos lá, ele conta o seguinte: ele era um padre assim, que morava num pequeno vilarejo, havia ali uma vila pequenininha, onde ele era adorado pelos seus aldeões. Havia uma fonte que ele denominou de fonte da saúde, para que ele conseguisse ajudar aquela ignorância, que se movesse pela fé. Então ele ensinava a higiene, segundo os seus dizeres. As pessoas melhoravam tanto a higiene por causa de banho, né, com aquela fonte, e evitavam muitos males e achavam que a fonte era milagrosa, né? E muito parecido um pouco com as histórias do cura de Ars. Inclusive era na própria França a história do Padre Germano. Aí ele conta que estava ele na sua aldeia, quando chegou lá um dia, um mascate. E depois de efetuar ali as vendas que ele desejava, ele contou sobre o sofrimento que estava acontecendo num vilarejo próximo dali, a algumas horas de distância, que o Padre Germano dá o nome de Santa Eugênia para aquela aldeiazinha. E o mascate contou que a peste havia chegado lá e que as pessoas tinham fugido espavoridas e que o primeiro que fugiu foi aquele que deveria estar ali convicto da fé
e confessando os moribundos, e que os aldeões estavam incomodados. Como que podia aquele que seria o pastor divino lá na cidade ter sido o primeiro a fugir e deixado as suas pessoas que estavam sob a sua responsabilidade morrerem sem uma confissão? Aí ele ficou sabendo, o padre Germano, entristecido com isso, que uma das famílias, que foi a primeira que adoeceu ali, composta de 7 membros, era uma família muito querida dele, a família de um moleiro, e que ele havia dado naquela cidade, há muitos anos atrás, a extrema unção a esse moleiro, e que quando o moleiro estava morrendo, segurando as mãos do padre Germano e o olhando, padre Germano disse que ele foi olhado com tanta intensidade por aquele oleiro que ele viu ali uma mensagem em que ele lhe disse quando morria: Padre, eu vou em paz, porque eu sei que quando eu partir, os meus filhos não ficarão órfãos. Eles não estarão órfãos. E eu olhava com a profundeza de uma confiança que ele sentiu que era direcionada a ele. Então, quando ele soube que essa família, que agora eram 7 pessoas, a mãe, Cecília e 6 filhos, 6 homens, tinham sido os primeiros a adoecer com a peste, estavam à morte, abandonados, porque o Mascate lhe disse que as pessoas tinham fugido e deixado um criminoso tomando conta. Ele ficou tão horrorizado com aquilo que ele pensou, mas não é possível. E ele conta assim que quando a aldeiazinha dele estava muito sossegada, muito em paz, muito tranquilo, que ele não aguentava, ele tinha que sair em busca de alguma coisa. E quando soube disso, ele não podia ficar inerte, sem nada fazer. Era preciso alguém partir para ajudar. E aí ele chamou lá o seu coroinha lá, que era o Miguel, e 2 amigos que eram seus melhores amigos, e pediu que eles arrumassem os cavalos, que ele ia precisar deles, que a aldeia de Santa Eugênia estava sem pastor, estava precisando de socorro, e que ele tinha que partir imediatamente. Aí os amigos arrumaram o que precisavam. Eles eram 2 amigos que inclusive tinham certa posse, ele incitava a fazer a caridade para com os sofredores e que cumpriam fielmente o que ele orientava. Então eles partiram imediatamente e foram numa velocidade que em algumas horas eles chegaram ali e encontraram um cordão de isolamento e um burgomestre na entrada da cidade, e falou que não era permitido, na linguagem da época, né, muitos anos atrás, séculos atrás, ele falou assim: os senhores não souberam que o diabo entrou aqui na cidade? Não é para entrar. Aí o padre falou assim: mas é aonde está o diabo que é necessário se implantar a cruz. Deixe-me entrar que eu vim ajudar. Aí o burgomestre perguntou: mas quem é o senhor? Sou Padre Germano. Ele respondeu assim: Padre Germano, o bruxo, o feiticeiro, aquele que serve a Satanás. Aí o padre falou: pode me chamar daquilo que você quiser, mas eu vim socorrer, então me deixe entrar, que eu vim para ajudar. E aí você faria melhor, em vez de ficar aqui, ir lá para a sua casa, aonde podem estar precisando da sua ajuda. Aí ele entrou e disse que os amigos que estavam com ele viram lá o burgomestre fazendo o sinal da cruz quando ele passou, preocupado, né, que o servidor de Satanás estava entrando lá dentro da cidade. O próprio Padre Germano comenta assim que não conseguia entender
as pessoas da terra na sua ignorância, porque quando ele estava aqui, muitos o chamavam de endemoniado, de feiticeiro, de bruxo, de servo de Satanás, e quando ele desencarnou, chamavam de santo. Então, ele chegou lá na frente da casa da esposa do moleiro e viu lá um homem alto, carrancudo, né, que dava até uma certa preocupação, se aproximou e o homem chegou falando num tom imperioso e rude, que não era para ele entrar, porque ali estava a peste, ele não sabia. E ele respondeu claramente: eu sei sim, é por isso que eu estou aqui. Eu vim para ajudar, leve-me imediatamente lá para dentro, porque o auxílio é necessário. Aí ele entrou, e ele comenta, né, que durante séculos em que ele serviu a ciência em muitas encarnações, nunca ele foi tão feliz como fazendo bem. Nós já falamos isso numa das últimas ocasiões, que ele adorava realizar os trabalhos de amor ao próximo, e que uma coisa que ele tinha aprendido era a organização do tempo. Quando ele entrou lá dentro daquela casinha simplicíssima, né, que estava assim em péssimas condições, ele ficou horrorizado, porque ele viu amontoado num monte de palha 6 jovens deitados ali, com as vestes rotas, as camisas desabotoadas, com a respiração arfando, que não conseguiam mais, dava uma agonia até de ver o modo como eles se encontravam ali, todos quase que desmaiados, com febre. E onde estava a mãe? Onde estava a Cecília? Ele procurou, porque ela era uma mãe extremada. Onde é que estava ela? Que era o 7º membro da família. E a encontrou num canto, sentada no chão. Quando ele chegou, se aproximou, ela estava inerte, parecia petrificada. E ele lhe tomou carinhosamente a mão e chamou: Cecília, desperta. Aí ela abriu os olhos meio estremunhada, falou: Cecília, confia em Deus, minha filha, Deus existe. Ela olhou para ele e falou: sim, padre, Deus existe, pois o Senhor está aqui. E aí ele ficou sabendo que fazia 26 dias, 26 noites, que ela estava acordada, lutando para salvar a vida dos filhos que ela tanto amava. E que naquele dia, que foi o dia que ele chegou, ela não aguentou mais. 26 dias sem dormir, trabalhando sem cessar. Aí ela desabou. E no que ela desabou, tendo ele encontrado daquele jeito, ela pediu a Deus em prece que auxiliasse, que enviasse o padre Germano ali, que ela amava tanto e por quem ela orava todos os dias. Então ela respondeu: sim, padre, Deus existe, o Senhor veio. E aí ele se armou dos apetrechos, que ele tinha conhecimento de fitoterapia, tinha trazido uma série de coisas. Em 6 horas ele organizou a situação ali na casa toda, arrumou tudo, deixou os jovens limpos, orientou aquele criminoso e a Cecília, que tinha despertado, como preparar as ervas e os chás, como ajudar, e resolveu ir pedir ajuda lá para o burgomestre, aquele que estava na entrada da cidade e que tinha tentado impedir a entrada dele. Chegou lá na casa do burgomestre, que faltava tudo ali na casa da Cecília, nem comida tinha. Ele foi pedir ajuda, chegou lá o burgomestre desesperado. Ele tinha falado antes: vai lá para a sua casa porque estão precisando de você. Aí ele chegou em casa e encontrou as 3 filhas convulsionando. Era uma convulsão histérica, não é? Era uma convulsão não epilética, era um quadro conversivo, que é o emocional sobre o corpo físico.
Muitas vezes isso é difícil até para os médicos verificarem com certeza se é uma convulsão de fato ou se é uma síndrome conversiva. E ele, muito inteligente, né, já deduziu imediatamente, porque soube da história, que as jovens eram muito sensíveis, tinham saído aquele dia para darem uma volta, e um dos filhos da Cecília, que estava delirando em febre, conseguiu escapar uma hora e saiu gritando do lado de fora, e elas viram aquilo. E ele deduziu então que elas foram envolvidas emocionalmente, estavam agora dentro daquele quadro, e ele então chamou a mãe das meninas, porque falou que a oração de mãe que ama filho é poderosíssima. Chamou a mãe, pediu que ela fizesse uma prece, e ele agiu ali com o seu processo de cura magnética, porque ele tinha assim um grande poder de envolver magneticamente. As meninas ficaram bem. Aí o burgomestre ficou fã dele, né? Porque ele adorava as filhas, né? E falou assim: nossa, mas dizem que o Senhor trabalha com o demônio, mas os seus atos não o indicam. Ele falou: pois é, onde já se viu o demônio gostar de fazer o bem, não é? É um contrassenso. Aí ficaram amigos ali, e ele ficou cuidando da Cecília e da família durante um mês. Com um mês todos estavam bem. Não havia mais peste ali na cidade. Mas ele ficou pensando que a Cecília e os filhos, eles eram espíritos muito evoluídos, muito adiantados pelos seus atos, pelo que eles demonstravam. Ele observava a evolução moral deles, que não condizia com aquela cidade cheia de superstição e ignorância. Então, que provavelmente, quando ele partisse, eles poderiam ser até perseguidos, porque foram salvos pelas atitudes dele, e falarem que eles estavam enfeitiçados por ele e serem perseguidos. Então ele convidou a Cecília e os filhos a irem morar na aldeia dele, onde ele tinha certeza de que eles seriam pessoas que moralmente iriam ajudar muitos moradores do local a aprenderem as virtudes. E aí, quando ele estava indo embora, o criminoso se ajoelhou nos pés dele e abraçou os joelhos dele, agradecendo pelo tanto que ele tinha aprendido. Então ele falou assim nesse livro, né, que aquele criminoso tinha conseguido ser tocado no coração naquela encarnação, que se modificaria nessa encarnação mesmo, e que na atualidade, que quando foi feito esse livro lá na região Camargo Domingos Soler, lá no início do século XX, era um grande trabalhador espírita reencarnado. Então, olha o bem que vai se redundando dos males que acontecem. O criminoso se transformou pela ação bondosa de alguém que demonstrou uma fé em Jesus. E ele, então, em partindo, convidou o burgomestre, falou: olha, a minha casa e a nossa aldeia está aberta ao Senhor e à sua família, porque provavelmente a peste pode voltar, e caso a peste volte, é muito provável que o primeiro a adoecer vai ser o pastor que abandonou as ovelhas. E foi dito e feito. Um mês depois, o burgomestre foi lá para a aldeia dele com a família e contou que a peste tinha retornado e que o primeiro foi mesmo a adoecer do jeito que ele tinha falado. Aí ficaram lá os filhos da Cecília, foram amadurecendo, crescendo com todas aquelas virtudes que eles tinham, e aquilo que ele pensava realmente aconteceu. Eles foram exemplo para toda a aldeia, e os seus filhos foram educados por ele, Padre Germano, e os descendentes
foram todos pessoas que trabalharam para o bem. Então, olha só, como nós temos que nos manter esperançosos. É a coragem de quem tem uma fé verdadeira. E nessa época já ele já sabia que o medo pode provocar as doenças. E ele não tinha medo, porque ele tinha uma convicção plena de que Deus estava com ele nas suas atitudes e no seu trabalho de amor. Essas histórias, elas são para nos amparar nas nossas vidas. Não é à toa que Jesus gostava de contar histórias, porque elas se fixam na nossa memória e nos dão exemplos de bondade, de força, não é? Porque se uma pessoa podia, porque nós não podemos? Se alguém era capaz, porque nós não somos? E aí nós vemos aquelas pessoas maravilhosas agindo no bem lá em Brumadinho, né? Passando tanto sacrifício, mas por amor ali. E nós ficamos até emocionados demais quando ouvimos uma dessas histórias, que talvez vocês tenham visto, ouvido, mas que nos foi contada por um amigo, não é? Tanto bem que desperta. Vocês devem ter ouvido, mas nós ouvimos só por esse amigo, que um moço que chegou lá e queria ser voluntário, observando todo mundo trabalhando, ele não sabia o que ele podia fazer para ajudar. Então ele foi conversar com os bombeiros, vendo os bombeiros trabalhando incessantemente, e ele viu aquelas roupas que eles estavam usando, e todos sujos de lama, molhados. Ele perguntou a eles: como que vocês fazem depois que termina tudo com essa roupa? Aí eles falaram, né? Nós entramos debaixo de uma água e aquela força da água, uma ducha, limpa tudo. Aí ele falou: mas vocês têm roupas para trocar todos os dias? Eles falaram: não, nós usamos a mesma sempre. E eles falaram: mas dá tempo de secar? E eles responderam: não, nós vestimos molhadas. Aí quando a pessoa quer fazer um bem, olha a ideia que ele teve, ele montou uma lavanderia. Aí os bombeiros faziam fila, conseguiu uma série de voluntários. Olha o amor em ação. Os bombeiros faziam fila, deixavam as roupas sujas, elas eram lavadas, costuradas, passadas, e eles buscavam sequinhas no dia seguinte. Um modo de fazer o bem. Então há bem por toda a parte. Nós precisamos nos manter confiantes em Deus, não deixarmos que as horas de crise e de sofrimento nos abatam. Agirmos até como o padre Germano, né? Que ele podia ter ficado quieto lá na aldeia, mas ele soube do sofrimento e do desamparo. Estavam precisando dele ali. Foi isso que moveu a muitos nessa tragédia e que nos serve de exemplo, para que o nosso coração seja tocado, porque afinal de contas, nós estamos amparados, temos um teto que nos abriga, temos alimento, não estamos passando por uma catástrofe, não sabemos o amanhã, Deus é que sabe o que nos sucederá no amanhã. Mas o amanhã, se nós tivermos disposição, coragem e fé, armados e protegidos pelo trabalho e pela oração, encontrar-nos-á fortalecidos para enfrentarmos o testemunho sem desânimo. Foi isso que aconteceu com os cristãos no passado. A sua força moral, sua fé era indubitável. Caminhavam para o martírio
sabendo que iam morrer. Né? Às vezes nós temos medo não é da morte, é do sofrimento que nós vamos passar para a morte. Né? O que vai doer? O que eu vou sofrer? O que é falta de ar que eu vou aguentar? Mas aqueles que já passaram por isso e dão notícias, eles relatam que a morte não dói. Então, do que nós vamos ter medo, né? Do que teremos medo se nos armarmos de fé? Eles contam, né, que muitos leões vinham e quando batiam na jugular dos cristãos, eles já estavam fora do corpo físico, nem percebiam. Então, o que temeremos? Devemos temer a nós mesmos. Devemos temer como faremos. Como será a nossa reação? De que modo agiremos nas horas do testemunho? Quando a dor bater à nossa porta, seremos serenos? Teremos a tranquilidade cristã, amparados pela fé? Ou vamos agir como o pastor que fugiu e abandonou as ovelhas lá na cidade de Santa Eugênia, apavorados? Então é preciso que nós sempre nos avaliemos. Particularmente, o pessoal ri quando nós falamos isso. Nós sempre pensamos, como é que vai ser a nossa morte? Como é que será o nosso velório, hein? Será que nós vamos estar em paz, ali perto do corpo ou longe dele? Será que vai ser difícil para os espíritos nos desligarem do nosso corpo físico? Será que nós vamos nos envolver no medo e afundarmos, ou vamos ter a condição moral da tranquilidade, da fé, do sustentáculo desse processo? É bom a gente pensar. As pessoas falam, credo, não quero pensar nisso agora não. Parece que tem medo, mas é preciso, porque a morte fatalmente um dia vai chegar. Não sabemos quando, nem onde e nem como. Mas essa turma lá de Brumadinho, eles sabiam que iam desencarnar assim. Então é preferível que nós estejamos sempre nos avaliando. Como está o nosso dia? De que modo estamos fazendo? Estamos tendo fé? Estamos orando o suficiente de modo que nos mantenhamos tranquilos no nosso dia a dia, nessa correria da vida? Estamos tendo tranquilidade para observarmos as situações que acontecem? Como estamos agindo? Temos serenidade suficiente? Como será a nossa morte? É bom a gente pensar, estaremos tranquilos? Será que o povo lá no nosso velório vai falar bem de nós? Como é que será a conversa lá, não é? Ou será que nós estaremos ali agradecidos perante o nosso corpo físico que partiu? Ou nós já estaremos distantes, nem ligando muito para isso mais, como disse Sócrates, não é? Para os seus discípulos, vocês não precisam preocupar em como que vão enterrar o corpo de Sócrates, porque quando o corpo de Sócrates estiver morto, Sócrates estará distante. Então, quer dizer, enterre do jeito que quiser. Vamos ver como seremos. Para isso é necessário sempre agirmos no bem, sempre nos mantermos na fé, o conhecimento que dignifica, porque o Mestre Jesus nos dizia: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. É isso que fazia o Padre Germano. Ele conhecia a verdade. Esse livrinho é adorável. De vez em quando ele fica esquecido, as pessoas esquecem que ele é muito antigo. Aí nós ficamos relembrando, já contamos a história, uma delas, da última vez, mas tem historinhas ali que vale a pena nós lermos, meditarmos, porque elas são ensinamentos de bem viver, de viver com Cristo e não temer. Ele enfrentava as coisas com tanta convicção, sem medo. Aí dá um espirro ali, a pessoa já fica com medo que vai pegar uma gripe. A gente tem que ter tranquilidade. Se a higiene melhora tudo, não está na nossa programação, nosso cuidado pode nos proteger.
E se nós pegarmos algum problema, se nós estivermos em equilíbrio, protegidos pela oração, pelo serviço, e nos mantermos serenos, fazendo os cuidados necessários com o nosso corpo, se a nossa energia vital estiver em equilíbrio, ela vai superar e nós vamos voltar à saúde. Se a nossa energia vital já estiver depauperada, que não seja mais possível uma recuperação, porque às vezes vai acontecendo isso com o corpo físico, às vezes não, sempre, né? À medida que o tempo vai passando, existe degeneração do corpo. Aí as pessoas falam assim, mas hoje as pessoas vivem 90 anos, 98, esses dias nós conversamos com um velhinho, uma gracinha, 98 anos, ele veio com o filho, chapeuzinho na cabeça, uma bengalinha, lúcido. Aí nós conversamos com ele, e ele com 98 anos lê a Bíblia todos os dias, não é espírita, nós não perguntamos qual é a sua religião. Lê a Bíblia todos os dias, vai ao banco sozinho, pega a sua aposentadoria, faz a comida dele em casa sozinho. O filho diz que ele tem uma namorada, que ela mora na casa dele, na casa dela e ele na dele, que eles se encontram assim toda semana. Aí nós comentamos com ele, o senhor tem 98 anos, que maravilha! E ele falou assim, não estou com pressa de partir não, viu? Se ele continuar desse jeito, ele passa dos 100, mas como que é a história dele? Até os 28 ele morava no sítio. Então não tem essa vida atribulada de correria, de estresse, de tudo. Aí nós pensamos, os velhinhos de hoje, 98, 95, 100, 88, atendemos também uma velhinha de 92, um espetáculo, lúcida. A irmã dela de 88 também, a irmã dela estava com um andador, ele falou, se não fosse o meu joelho, eu estava bem, porque ela tem uma artrose muito grande, e nós até brincamos, que adiantar o joelho bom e a cabeça ruim, dá graças a Deus que já está com a cabeça boa, que é lúcida, porque tem gente com 70 anos, com o corpo bom e a mente não está bem. Aí essa turma aí, ela viveu uma vida mais pacata. Esses que chegaram a essa idade, é isso que às vezes a ciência está esquecendo. As pessoas esquecem, não, hoje a vida chegou numa idade que as pessoas estão vivendo 90, 100, mas esses que estão nos 90, 100, são esses que tiveram essa vida, que os vizinhos colocavam as cadeiras na frente das calçadas, ficavam conversando uns com os outros, as crianças brincavam na rua ou moravam em sítio, bem diferente dos jovens hoje que trabalham e nem dormem. É uma correria, um estresse, uma coisa. Vamos ver se a turma de hoje, queira Deus, né, que consigam chegar até os 90. Mas quem chegou e chegou bem, tem essa lucidez, está sempre em prece, lendo a Bíblia, o Evangelho, ou trabalhando no bem ainda. Vocês podem observar, os que estão lúcidos ainda estão trabalhando no bem, estão orando e estão lendo o Evangelho. Então eles estão mantendo a paz interior, que é uma coisa que quando acontecer a chamada para o mundo espiritual, provavelmente vão partir bem. Tomara Deus que seja o nosso caso. Nós vamos nos armar de fé, de coragem e de esperança. E quando chegar a hora das tribulações, não desesperar. Mantenhamos o coração sereno de que Deus está conosco. Jesus nos dizia, permanecei em mim, que eu permanecerei em vós. Ele está conosco. Ele está conosco. Então, firmes, serenos e pensamento positivo, com coragem e com amor ao próximo.
temos um exemplo disso na própria família, né? Nossa mãe já está de idade. Aí, como nosso pai desencarnou esse ano passado, vai fazer um ano agora em março. Depois disso ela ficou meio assim, desanimadinha. Mas quando nós conversamos com ela, hoje o WhatsApp tem essa vantagem também, né? Você fala pelo vídeo, a pessoa te vê. Aí esses dias ela estava ótima. Aí teve uma infecção urinária, ela não se sente bem com os antibióticos. Aí nosso irmão lá em Minas nos disse que ela não levantava da cama, não queria nem comer. Aí nós passa o vídeo aí, o WhatsApp para ela, né? E fomos conversar, ô mamãe, mas o que está acontecendo? Esses antibióticos estão te fazendo mal, porque nós conhecemos, né? Eu falei, estou me sentindo mal demais. Aí não queria levantar da cama. Aí nós falamos com ela assim, mas mamãe, você é tão forte. Ela falou, sou sim. Você é corajosa, sou sim. E você é capaz de conseguir levantar dessa cama aí e lutar para ficar bem. Nós, os seus filhos, não gostamos nem um pouco de ver a senhora só deitadinha, desanimada. Vamos levantar, tenha coragem, você é corajosa. Sou sim. Aí a cuidadora depois nos disse que ela tinha falado que não ia jantar, levantou e foi jantar. Então, pensamento positivo, gente, isso nos anima, nos dá força, nos dá coragem. Por mais que as coisas estejam difíceis, não nos deixemos envolver na negatividade. Mantenhamos a confiança e a esperança de que Jesus está cuidando do planeta e que nada escapa ao seu cuidado. Que Deus nos abençoe e que fiquemos